Olá, sou o Márcio Bueno e sejam muito bem-vindos ao bate-papo com o especialista do episódio da Sagrado Boulangerie. Hoje temos a participação do Rafael Donaire. Rafael tem mais de 10 anos de experiência trabalhando com processos de negócios, transformação digital e é especialista no uso de metodologias ágeis. Ele é autor do livro Métricas Ágeis, Obtenha Melhores Resultados em Sua Equipe. Atualmente ele é gerente especialista de metodologias ágeis no Nubank, uma das startups Deca Unicórnio do Brasil. A gente fala sempre unicórnio, mas já é Deca Unicórnio, já passou que não é fácil. Então, Rafael, obrigado aí pela sua presença no nosso bate-papo. É um prazerzaço poder estar aqui e poder conversar um pouco sobre organizações, esse mundo digital que nós estamos, né? E todo esse conceito de criar estruturas que realmente sejam sustentáveis dentro desse século XXI. Perfeito. Temos aqui com a gente também o Eduardo Raboni, que é o nosso head de operações. Raboni, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Vai ser legal, tenho certeza que vai ser um papo bem bacana aqui. Legal. Lembrando a todos vocês que esse nosso bate-papo se refere ao case da Sagrado Boulangerie, portanto, o desafio que eles nos passaram é como construir uma organização exponencial. Então, vamos lá. Rafa, hoje a gente tem mais de 20 startups no mundo e crescendo que se tornaram um unicórnio em menos de 2 anos, que é uma loucura, né? Assim, é uma velocidade absurda. O mercado e os investidores têm exigido uma velocidade de crescimento insana. Em sua opinião, por que isso tem acontecido, essa exigência de crescimento tão exponencial e tão rápido? Eu tenho, Márcio, assim, uma visão, e eu estou bem curioso para escutar a opinião de vocês sobre isso, que é a potencialização que as tecnologias digitais elas habilitaram, principalmente essa ideia de nós conseguirmos, em cima, né, de um aplicativo, estarmos em todos os cantos do mundo, assim, né? Quando que nós imaginamos isso, assim? Né? Não, o meu maior custo não é de infraestrutura ou custo operacional, mas sim do aparato, toda a infraestrutura legal para poder operar dentro dos países, assim, né? Pensando em Uber, pensando nessas organizações Sim. que, de alguma maneira, elas levam a proposta de valor delas para qualquer canto do mundo, porque, no fato, os aplicativos, eles acabam habilitando esse tipo de questão. Então, eu acho que quando a gente pensa nos principais ativos do século XXI, software e tecnologia digital se conectam e eles vão permitindo com que as organizações elas testem os modelos de negócio e digitalizem esses modelos de negócio. Porque, na essência, e isso eu acho muito interessante, os modelos eles continuam sendo, entre aspas, os mesmos. É assinatura, é o modelo, por exemplo, de marketplace, é o modelo... Mas com a tecnologia, eles entram nesse lado da exponencialidade. E aí, realmente, o nível de escala, ele acaba sendo absurdo. Assim. Então, acho que vê um pouquinho dessa habilitação que a tecnologia digital ela trouxe. Legal. Aí tem um ponto, você falou, efetivamente, muitos modelos são os mesmos. Já existia a assinatura do Clube do Livro há 50 anos atrás. As pessoas assinavam e recebiam um livro em casa. Agora, as assinaturas, a única diferença é que ele não é físico. Você assina, né, clubes de livros online para ter acesso a milhares de títulos, ou milhões. Mas aí tem um ponto. Você acha que é possível exponencializar empresas que possuem produtos físicos que não são só digitais? Por exemplo, uma padaria que tem o pão, que é físico, ali, é possível exponencializar o crescimento de uma empresa assim? Essa é uma ótima pergunta, assim, porque eu tenho minhas dúvidas, principalmente pela exclusividade do produto ou serviço, e aí entra muito aquela ideia da experiência das pessoas clientes quando elas vão comprar esse produto ou serviço, porque a exponencialização, de alguma forma, ela entra junto também, quando nós estamos discutindo os modelos de negócio,
com as otimizações dos custos de operação das estruturas, né? Então, entra muito o lado da eficiência, o pensamento da eficiência. Porque aí, se eu quero, de alguma forma, levar o meu produto para todo canto do mundo, eu tenho que pensar no aspecto logístico, em como eu consigo instrumentalizar a minha estrutura para que ela seja replicável dentro desses outros países. É possível, né? Vemos grandes marcas aí fazendo isso, assim. Porém, quando a gente pensa em propostas de valor muito específicas, aí começa a ficar difícil, aí começa a soar estranho, né? A ideia do crescer absurdamente e, ao mesmo tempo, resolver dores e necessidades específicas das pessoas que são clientes e consumidores. Então, eu acho um pouco difícil, né? Acho mas não é possível, né? não é possível. Aí, qual o papel da inovação em empresas de crescimento exponenciais, na sua opinião? Eu acho assim necessário assim, a gente pensar na inovação como sendo uma capacidade organizacional e não necessariamente um departamento das organizações. Então, eu acho isso um tipo de reflexão super interessante, porque a inovação ela está dentro do dia a dia, principalmente pensando nas inovações incrementais, nas eficiências de processos, nos novos modelos de trabalho, no uso de tecnologias para poder automatizar algumas coisas dentro das organizações. E eu acho que as principais fontes de inovação, elas estão dentro das interações que as pessoas têm com as pessoas clientes nas organizações. Então, eu sempre digo assim, né, as pessoas elas são ótimos sensores sobre as tendências que estão acontecendo. Então, eu acho muito interessante quando as pessoas falam assim, não, nós temos aqui o departamento de atendimento a cliente e nós nunca acessamos os inputs que esses departamentos eles trazem, mas, gente, ali está uma ótima fonte baratíssima, né, no sentido de acesso, disponibilidade, para a gente poder saber quais são as dores e necessidades, né? E ali é uma ótima fonte de inovação. Então, eu acho que inovação, de alguma forma, ela tem que percorrer toda a organização para que a gente possa ter também modelos organizacionais mais flexíveis, adaptáveis. Então, quebrando um pouco daquela ideia daqueles silos, daquelas estruturas hierárquicas. Então, quando as pessoas falam muito sobre agilidade, elas estão buscando adaptabilidade. E se a gente encara a inovação como sendo algo apartado da rotina, do dia a dia das pessoas, que adaptabilidade é essa, assim, né? Então, eu acho que fica uma reflexão. Legal, bacana. Agora que você comentou e mencionou a questão de metodologias ágeis, né? Qual a importância para você das metodologias ágeis neste processo, né, de crescimento das empresas, de inovação e de exponencialidade? Eu entendo as metodologias ágeis como sendo um instrumento para que as organizações elas possam aprender mais rápido. Então, eu costumo dizer que a ideia de qualquer abordagem ou processo ágil é de reduzir os ciclos de feedback. Então, é um pouco daquela ideia. Se eu hoje tenho a oportunidade de entregar produtos e serviços de 2 em 2 meses para as pessoas clientes, eu já tenho uma bela de uma vantagem competitiva quando comparado com a concorrência que lança de 9 em 9 meses. Assim. Então, realmente, diminuir o tamanho dos lotes, que a gente fala bastante, né, dentro desse processo de experimentação, ele acaba sendo fundamental. Então, quando uma empresa ela nasce com processos leves, processos que permeiem essa ideia de experimentar, testar, validar, sempre mais rápido com as pessoas que são clientes, e a empresa ela cresce em cima dessa cultura de que o processo ele é simplesmente um meio, ele nunca vai ser o fim. Então, eu não precisaria seguir à risca todos os processos para dizer estou sendo ágil. Na verdade, eu me questionar se aquelas práticas que estão em voga no momento, elas acabam fazendo sentido e, a partir dali, descartar o que não faz e ressignificar o que faz, né? Eu vejo muitas empresas crescendo muito rápido, essa pressão pelo crescimento muito forte. Nem sempre a rentabilidade acompanha startups. Então, a gente vê startups crescendo muito e, de repente, dando prejuízo ano, traz ano, quebrado. Não resolve também. Mas aqui a questão desse crescimento ágil tem uma coisa que preocupa. Por exemplo, a Sagrado ela tem um propósito de levar essa mensagem e levar uma alimentação saudável, que o pão é saudável, feito com matérias-primas de qualidade, etc. Na sua opinião, é possível um crescimento exponencial, um crescimento muito rápido, muito forte, e manter
o propósito da empresa e manter a ética, inclusive, porque assim, às vezes o crescimento muito rápido exige os resultados a cada mês, a cada trimestre, tem que fazer, tem que cumprir as expectativas. E isso é um risco enorme para, às vezes, você talvez perder o foco ali do teu propósito e até da ética. Você acha que é possível manter esse crescimento sem perder propósito e ética? Eu vejo que, assim, né, pensando em organizações, toda aquela ideia do impacto social, ambiental e o quanto a organização, ela, de alguma forma, qual é o propósito dela dentro da sociedade, né? Eu acho que esse é um tipo de reflexão que ela tem que acompanhar o crescimento da empresa. Então, assim, se a gente desassocia, né, a gente entende que a organização ela não tem nenhum tipo de compromisso mesmo com a sociedade, a gente corre altos riscos dos atalhos surgirem e aí dentro desses atalhos a ética ficar de lado e assim por diante. E aí o que eu tenho percebido de fundamentos sólidos assim, ou fundamentos que podem ser úteis assim para esse crescimento acelerado? Uma é a questão da visão sistêmica. Isso é uma das coisas que, para mim, tem sido muito importante. Assim. Então, é entender que as causas e efeitos que acontecem dentro da relação da organização com as pessoas clientes, da organização com a sociedade, da organização com a concorrência, enfim, é sistêmico. Eu não consigo dizer que é direta essa relação. Elas têm ali os feedback loops, e aí, quanto mais a liderança da organização, e aí entra o segundo componente, quanto mais a liderança tem a visão sistêmica, menos essas decisões de curto prazo elas vão sendo tomadas, ou menos esses atalhos vão sendo tomados, porque as pessoas entendem, as pessoas líderes, que uma mudança organizacional leva tempo, que absorver novas pessoas demanda, né, uma reorganização da estrutura. Então, eu acho que a liderança acaba sendo um componente importante também, o quanto ela acredita que aquilo que a organização ela gera de impacto para a sociedade é relevante, como ela vende isso e ela leva isso e distribui isso para dentro da organização. As pessoas elas vão entrar na empresa, elas vão passar um tempo dentro da empresa e elas vão sair. Não adianta achar que elas vão passar 15, 20 anos, né, dentro dessa organização. Isso já não existe mais. Então, assim, não adianta ter essa expectativa, né, no processo seletivo, no processo de contratação de pessoas. Mas a partir do momento que a organização entende, bom, então façamos com que essa experiência dessas pessoas que estão hoje conosco, ela seja uma experiência onde haja uma troca, onde aquilo que a pessoa ela tem de conhecimento seja útil para que a empresa encare os desafios. E, ao mesmo tempo, a pessoa consiga entender que aqueles aprendizados que ela está desenvolvendo ali, eles vão ser úteis para que ela se torne uma pessoa melhor para o mundo. Então, exemplo bem prático. Dentro do Nubank, nós temos aqui uma estrutura de diversidade e inclusão, assim. E isso é um princípio que está ali por trás. Nós queremos equipes diversas. Então, é um pouco daquilo. Não adianta eu me esquivar desse assunto de diversidade e inclusão, da questão de machismo, racismo. Não adianta eu me esquivar, porque todo dia isso é pauta dentro da organização. E essa é uma pauta de conscientização, porque saindo do Nubank, indo para qualquer outro tipo de lugar, eu vou carregar isso comigo. Eu vou levar isso como sendo algo importante, principalmente sabendo do impacto social que a organização tem. Então, eu acho que esse aspecto, né, de como nós ensinamos as pessoas essas questões que são tão importantes para uma sociedade cada vez mais balanceada, eu acho que acaba sendo também um fator relevante. O Rafa comentou uma coisa é você ser uma estrutura agilista, né, agilizada, pura, né? Então, uma empresa que é pure play, ela nasceu digital, é virtualizada, ela cresce, e aí você tem uma pista formatadinha, né, para um crescimento exponencial, né, obviamente dependendo da aceitação do mercado. A pergunta faz sentido? E eu já entendi que isso é mais fácil quando você tem um produto que é aceito em todo lugar, que não é nicho, né, não é nichado. Mas a pergunta eu consigo utilizar essa metodologia de crescimento exponencial, de atender a inovação de forma mais ágil para uma empresa tradicional? Eu acho que faz todo sentido e nós aqui no Brasil temos um case que para mim é emblemático, que é o case do Magazine Luiza. Assim, eu acho ele interessantíssimo para mostrar como uma decisão de 10, 15 anos atrás, que foi de dizer, olha, o marketplace, ou na verdade o contexto de transações pela internet vai ser muito importante, um canal muito importante. Então,
iniciemos um processo de transição, né, de entender que a nossa capacidade de lojas físicas ela é limitada, né, geograficamente falando, porém, olhando um pouco na perspectiva de uso das tecnologias digitais, a gente consegue atender o Brasil todo, respeitando todas as questões de logística, também não indo para uma ideia, né, de tentar canibalizar a questão das lojas físicas. Então, a ideia não é acabar com as lojas, é usar as lojas dentro de uma experiência diferente. Então, eu acho, e aí, Eduardo, eu acho que isso, para mim, é muito, assim, emblemático. Esse, para mim, é um case muito emblemático, porque ele mostra que a transformação ela pode acontecer independente da idade da empresa, independente de qual foi o modelo de negócio que trouxe ela até aqui. Assim. Acho que qualquer organização que imagine ser sustentável, e aí tem outros aspectos também, né? E um exemplo muito claro também do Magazine Luiza foi o posicionamento com relação ao programa específico de trainee para pessoas negras. Isso mostra que não é só o aspecto de tecnologia ou o aspecto de canais digitais muito bem estruturados, sim. Mas é do impacto na sociedade também, assim, e quebra de um assunto que é o racismo estrutural, assim, um posicionamento muito forte da liderança. Dá para comprar esse processo de agilidade, de crescimento? Eu sou uma empresa grande, estruturada no modelo waterfall, no modelo tradicional, e de repente eu vejo a empresa do Rafael que está crescendo numa velocidade muito grande e falo, puxa, eu vou comprar essa empresa e vou trazer esse mindset para dentro da minha empresa, isso vai contaminar no bom sentido, né? Como o Itaú fez com a Zup aí. Dá para fazer isso, cara? Você acredita? E se sim, quais são os desafios? Amor, eu vou te dizer que assim, eu acho muito difícil, assim. Aí eu vou te colocar aqui os porquês que eu acho muito difícil. Tem uma das coisas que, estudando um pouco sobre teorias institucionais, é que um dos aspectos muito difíceis de mudança organizacional e ou mudança institucional são os sistemas de incentivo, certo? Então, aí o que eu quero colocar aqui? Se essas organizações que absorvem estruturas que tinham sistemas de incentivo totalmente diferentes, baseados em colaboração, baseados no trabalho, né, muito mais horizontalizado, baseado nessa ideia da experimentação, da troca, da inovação, elas tentam levar esse tipo de modelo para dentro de um ambiente onde os sistemas eles são hierarquizados, baseados em bonificações individuais, baseados numa perspectiva de silos, né, organizacionais, aí fica muito difícil. Então, é um tipo de reflexão que nós estamos abertas e abertos a mudarmos os nossos sistemas internos antes de absorvermos. Eu acho que esse aspecto institucional e sistemas de incentivo e modelo, até mesmo nível de consciência das empresas, assim, ele acaba sendo importante para que isso aconteça ou não. Ou realmente a cultura vigente ela vai expurgar tudo aquilo que existia de interessante daquela cultura que foi absorvida. Assim, né? Perfeito. É um caso típico de você comprar e ser afetado por quem você comprou. É um negócio meio difícil da gente aceitar culturalmente, né? Exato. Que você falou, citou várias vezes, e eu estou totalmente de acordo com você, que é a questão da visão sistêmica. Na tecno-humanização, na nossa metodologia, a tecno-humanização é uma metodologia com visão sistêmica. Então, a gente olha o impacto, a gente mede o impacto, tem ferramentas para isso, a gente se preocupa muito porque no nosso caso, como a gente trabalha e busca fazer a transformação aplicando tecnologia, mas para humanizar empresas, para elevar a consciência corporativa, para fazer com que ela seja mais rentável, mais consciente, mais humanizada, não há, na nossa forma de entender as coisas, uma maneira de você humanizar e conscientizar as empresas sem ter uma visão sistêmica, sem que a equipe do board da empresa e depois toda a organização ter essa visão sistêmica, não só em todas as áreas da empresa, não, visão de mundo. Olha, tem impacto que eu faço aqui, reflete lá fora, e esse impacto volta para mim de uma forma ou outra, então eu preciso ser consciente disso. Dentro da tua visão, esse crescimento exponencial, ele sempre tem que ser acompanhado dessa visão sistêmica, né? Você comentou. Com certeza, porque aí uma das coisas que eu gosto bastante, né, consumindo os conteúdos da tecnologização, é justamente a sociedade a sociedade que a gente quer deixar, né? Porque eu acho que tem uma reflexão que eu acho muito importante, que
nós, como seres humanos, nós temos muita tendência de enxergarmos que a nossa experiência ela tem que ser a máxima, enfim, ela é muito limitada a isso que a gente vai viver aqui, agora, no presente, e aí a gente consome loucamente os recursos e serviços, assim, né, os produtos, e, enfim, os recursos naturais e assim por diante. Mas a gente tem que pensar que vão existir outras gerações daqui 30, 40, 50, 60, 100 anos. E aí, o que nós estamos fazendo hoje para que nós possamos continuar tendo a nossa sociedade, assim, né? E aí, Márcio, uma das coisas que eu acho muito interessante e eu tenho refletido em cima dos conteúdos, né, da tecnologização, é justamente o grande ponto é como nós conseguimos balancear essa questão do crescimento das organizações e fazer com que essas organizações elas respeitem esses limites que existem, as restrições que existem de recursos, e não, por exemplo, só fazendo uma brincadeira aqui, e não pensar em dominar outros planetas. É assim, vamos continuar, vamos cuidar do nosso, que a gente já conhece, né? Para que a gente vai querer dominar outro, levar esse mesmo modelo para outro planeta, assim, sabe? Então, Exato. Acho que essa é um pouco da reflexão. Assim. Bacana. Rafa, super obrigado. E vocês que estão assistindo mais esse capítulo, o próximo bate-papo vai ser com uma universidade, uma escola de negócio, turmas do MBA da Live University, que nós vamos conversar sobre como construir organizações exponenciais e já nos preparando para sentar e fazer a mesa de ideação e desenhar as soluções para apresentar para a equipe executiva, para o CEO e fundador da Sagrado Boulangerie. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rabone. Valeu. Fiquem bem e até lá. Valeu. Nepo, transformamos ideias em soluções tecnológicas. Software mental, um novo cenário exige pensar diferente. RCE Digital, conectando pessoas com inovação e tecnologia. Netscope, líder em SaaS. Este programa é uma idealização e produção BNSK. E aí, pessoal, vocês estão gostando do conteúdo, de toda essa jornada? É importante para a gente saber a sua opinião. Deixe o seu comentário, eu quero saber o que você está pensando, se isso está sendo válido, se está agregando para você. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.